Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria que, em mais essa oportunidade, a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza um momento de reflexão, um momento de estudo, um momento de estarmos em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, como forma de podermos bem direcionar a nossa caminhada na presente reencarnação, fazendo com que possamos procurar seguir aquilo que o Mestre nos colocou como caminhos necessários para a edificação da nossa felicidade. O tema sobre o qual vamos refletir hoje é preserva a ti próprio. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, eu gostaria de convidar os nossos irmãos para elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo o amparo, a assistência para esse momento, que possamos estar receptivos a tudo aquilo que nos é oportunizado hoje, aquilo que a Sociedade Espírita Jesus, que a doutrina espírita nos proporciona, como os recursos necessários que o Mestre nos deixou para que possamos, como dissemos, pautar bem a nossa caminhada na presente reencarnação. Que assim seja. Então, meus irmãos, como dissemos, o tema que nos foi proposto é preserva a ti mesmo. O tema encontra-se lá no item 50 da obra Pão Nosso. Item 50 da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a passagem evangélica a qual iniciamos agora essa reflexão, ela nos diz o seguinte: vai e não peques mais. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Então, naturalmente, nós vamos refletir sobre aquilo que Emmanuel nos proporciona como desdobramento, como desmembramento dessa pequena afirmação. Vai e não peques mais. E a gente vai ter a oportunidade de ver que, a partir desta reflexão, a partir dessa pequena afirmativa, essa pequena recomendação, digamos assim, do Mestre, para aquelas pessoas a quem ele auxiliava, a quem ele socorria, a quem ele curava, por ocasião de alguns momentos da passagem que ele esteve conosco, a significação que tem esta afirmação, essa recomendação do Mestre. Então, nós vamos acompanhar aquilo que Emmanuel nos trouxe, aquilo que ele elucida, essa afirmação do Mestre, o quanto isso se desmembra em aprendizado, em reflexões para todos nós. E ele inicia assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo,
se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas, se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, o Emmanuel, o nosso benfeitor espiritual, que nos faz o desmembramento, que nos faz as elucidações correspondente ao vai e não voltes a pecar, ou vai e não peques mais, que o mestre utilizava por ocasião, como dissemos inicialmente, das curas que realizava, da assistência que prestava, né? Então, ela vem nos mostrar uma série de circunstâncias que no dia a dia da nossa caminhada se apresentam e muitas vezes nós não damos a importância, a atenção, não temos o devido cuidado para que essas situações possam ser vivenciadas e que venhamos a colocá-las em prática de forma a bem direcionarmos a nossa caminhada na reencarnação que nos encontramos. Então, com a recomendação do mestre, após realizar uma cura, vai e não peques mais, estava demonstrando ele a razão das nossas dores e dificuldades, e também nos convidando a uma nova forma de proceder a partir do auxílio recebido. Então, fica muito claro quando o mestre nos coloca, vai e não peques mais, ou seja, a razão daquela dificuldade, daquela dor, daquele sofrimento, enfim, das adversidades enfrentadas naquele momento, e isso era na época do mestre, e também para todos os tempos, né? Lógico que os tempos atuais dizem respeito a circunstâncias um pouco diferentes, mas que retratam a mesma circunstância, ou seja, de acordo com aquilo que semeamos, de acordo com aquilo que realizamos em termos de ações, haverá as consequências, a nossa colheita será no mesmo sentido. Então, é importante a gente ter esse entendimento, que tendo a compreensão de que, como ele dizia, vai e não peques mais. Então, ele resolveu, ele nos auxiliou naquela dificuldade enfrentada. E não peques mais é exatamente para que não venhamos a tornar a sofrer consequências desagradáveis, porque a toda a ação corresponde uma reação do universo, da natureza. Ou seja, a lei de causa e efeito. Se eu ajo em conformidade com a lei do Pai, com a lei de Deus, estou edificando a minha felicidade, estou edificando dias melhores para a minha caminhada, para a nossa caminhada. Ao passo que se as nossas ações forem em contrariedade, com toda certeza, a consequência é a dor, o sofrimento, a dificuldade, a enfermidade, enfim, tudo aquilo que é o resultado das ações realizadas em desconformidade, em contrariedade à lei de Deus, né? Então, já sabemos que a providência divina, ela jamais nos abandona, e isso é um fato. O que não devemos olvidar é a nossa contribuição em contrapartida. Então, é importante que a gente tenha essa convicção, que a gente tenha essa certeza, que a providência divina, a ação divina em nosso benefício, né? O Pai jamais nos abandona. Essa ação, essa providência divina, ela está sempre a acontecer. Muito embora, na grande maioria das vezes, nós
temos dificuldades de perceber em função do nosso distanciamento em relação àquilo que o nosso mestre veio nos trazer como ensinamento. E isso fica muito bem caracterizado, essa assistência, tanto que o Pai enviou um espírito extremamente evoluído, Jesus, né, a nos servir de mestre, de modelo e guia. E isso é um dos fatores que demonstra essa providência divina para com os seus filhos. E muitas vezes nos deparamos com situações, enfrentando certas dificuldades, certos momentos de dor e de sofrimento, e tendemos a culpar, seja Deus, seja aqueles que estão conosco na caminhada. Então, é importante que a gente tenha essa convicção que o Pai jamais nos deixa desabandonados, jamais ele nos deixa desamparados. O que não devemos olvidar, né, ou esquecer, é a nossa contribuição em contrapartida. Então, o que nós temos que fazer a nossa parte. E, a partir dessa constatação da afirmação do mestre, né, que devemos dar uma contrapartida, a gente observa, é só a gente lembrar o buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, que o mestre colocava com muita ênfase, caracterizando essa circunstância, essa condição de auxílio, de amparo que o Pai sempre nos proporciona. Então, que a gente não ache que temos que esperar sentado essa assistência, que temos que esperar que ela aconteça ao natural. Há necessidade de que venhamos a nos esforçar, a buscar, como disse o mestre, batei, a porta se abrirá, buscai e achareis. Né? Então, é importante que façamos a nossa parte, porque é a partir daí que nos colocamos em condições de sermos auxiliados, de sermos amparados, enfim, de sermos assistidos pela espiritualidade, que, como dissemos, jamais nos desampara, jamais nos abandona. Ainda que, como dissemos, em determinados momentos, a situação é tão difícil, é tão dolorosa, é tão sofrida, que achamos que estamos abandonados, que Deus nos abandonou em relação à assistência que Ele poderia estar nos proporcionando, né? Então, nunca nos é negado o suporte, mas, por nossa vez, devemos preservar em nós a contribuição recebida. Lembramos da impactante frase do Mestre Jesus: vai e não peques mais. Então, na realidade, essa frase, ela já, como dissemos inicialmente, ela já demonstra, já nos induz, já nos mostra a razão das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Vai e não peques mais. É importante a gente sempre ter em mente essa questão. E, em relação a essa questão, a gente poderia fazer uma analogia a uma situação em que possamos estar enfrentando, por exemplo, situações de dificuldades, fazendo analogia às coisas materiais, digamos assim, porque os ensinamentos do mestre, como sabemos, ele tem o alvo, o objetivo ao espírito imortal, né? Mas a analogia cabe e a gente pode chegar a um entendimento, facilitar a nossa compreensão, quando, por exemplo, numa situação em que o nosso quintal, se fizermos um depósito de lixos, enfim, de detritos de nosso quintal, acumulará insetos, acumulará situações de dificuldades para nós, ratos, enfim, né? De forma a que possa nos trazer dificuldades, até mesmo enfermidades. E precisamos retirar esse lixo daquele local e encaminhá-lo a um local adequado, né? Mas para que o problema, quando retiramos, tenderá a desaparecer, a não mais existir. Mas é importante, a partir de então, que não coloquemos mais detritos naquele local, para que aquilo que já estava a nos incomodar volte à situação anterior. E está diretamente relacionada à questão do mestre, nos recomendando a não mais pecarmos, a não mais, e o pecado, que o mestre nos coloca, é a questão relativa à transgressão das leis de Deus, né, que geram as consequências, como a gente está vendo,
que são os fatores geradores das nossas dores e das nossas dificuldades. Então, essa frase demonstra bem que ajuda bem, mas que a partir daí precisamos entrar com a nossa cota de serviço para caminharmos para frente, fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, demonstrar interesse em ser auxiliado, em ser ajudado, que, como vimos, essa ajuda, essa assistência, esse amparo, ele não nos falta em circunstância nenhuma. Naturalmente que Deus, Jesus, a espiritualidade superior, reconhece, nos possibilita o livre-arbítrio e respeita o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que não queremos nos aproximar dessa assistência, pelo nosso desinteresse, enfim, pelo nosso desconhecimento, por qualquer razão que seja, a espiritualidade conhece e respeita as nossas escolhas. Mas existem as consequências. E, a partir dessas dores, desse sofrimento, nós passamos a ter uma atitude diferente, já que funciona como medicamento, ainda que amargo, né, para que possamos dar um novo direcionamento na nossa caminhada. Então, que nunca nos esqueçamos disso. Sempre seremos ajudados. Nunca estamos sozinhos, mas é imprescindível o nosso esforço, a nossa participação. Como vimos, é exatamente isso que o mestre sempre coloca como decisivo, como fundamental para que possamos alcançar os nossos objetivos. Então, essa lição nos traz reflexões interessantes acerca das enfermidades, daquilo que acontece conosco e que são fatores geradores dessas dificuldades, que são fatores geradores daquilo que nos incomoda em termos de situação ao longo da nossa caminhada. Então, Jesus sempre curou e ensinou seus discípulos. Ele curou e ensinou seus discípulos a curarem. Mas o principal detalhe é que não devemos esquecer que ele recomendava a mudança de postura do enfermo. Ou seja, esse aspecto relativo a vai e não peques mais. Ou seja, muda a forma de agir, porque tem uma razão de ser da dificuldade enfrentada, das dores que se abatem sobre cada um de nós. Ainda não compreendemos direito o quão profundos são os ensinamentos do Mestre. Todas as nossas enfermidades representam alertas, lições que devemos assimilar. Então, é como dissemos, as situações de dificuldades, elas, muitas vezes, a gente pode até achar, equivocadamente, que são castigos, que são punições pelos nossos equívocos, pelas nossas transgressões à lei. Mas, na verdade, na realidade, nos dizem os benfeitores que é a oportunidade de refletirmos sobre o direcionamento que estamos dando à nossa caminhada. É a oportunidade de, estou passando por situações de dificuldade. Temos que parar, pensar qual a razão, né? Por que esta situação? É importante que a gente perceba que as razões, as causas das dores e dos sofrimentos, naturalmente, é a transgressão da lei, né, de Deus, mas nem sempre estão relacionadas à existência atual. A maioria das vezes, sim, mas em certas oportunidades, estão relacionadas a situações anteriores à existência que nos encontramos, a existências anteriores. Então, ainda que eu não lembre, que eu não saiba o porquê eu estou sofrendo, a partir do momento que eu tenho o entendimento e a compreensão que Deus, sendo infinitamente justo e bom, uma razão existe para eu estar enfrentando aquela situação. O Pai, como dissemos, ele nos ama, ele nos dá tantas oportunidades quantas sejam necessárias, então ele não seria pior que um pai humano com as suas imperfeições, que fazem tudo pela felicidade dos seus filhos. Só que Deus não passa a mão na nossa cabeça. Havendo a necessidade da lição, do sofrimento, da dor, ele permite
que ocorra a partir do momento que vai nos despertar para uma nova realidade, para uma nova postura, né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, tenha essa compreensão, que vai nos servir de base para a gente entender e compreender as dificuldades e, a partir dessa compreensão, desse entendimento, mudarmos a nossa postura em relação àquilo que realizamos em nossa caminhada. Então, é importante que aprendamos a encarar as enfermidades como momentos de reflexão e autoanálise, pois assim estaremos compreendendo um pouco melhor a necessidade de passarmos por esse tipo de dificuldade. Como havíamos dito, é essa oportunidade. E em algumas situações, a gente percebe que, a partir, ou apesar destas oportunidades, a gente entra num processo de reclamação, de vitimismo, né? Transferindo, buscando pelo menos transferir responsabilidades. Mas a responsabilidade, tenhamos certeza, é pura e simplesmente nossa, ainda que não lembramos, como dissemos, estando no caso relacionada a equívocos, a ações cometidas em outras existências, mas não tenhamos dúvida que é sempre correspondente àquilo que já tenhamos realizado. E a partir dessa constatação, a partir desta compreensão, cabe a cada um de nós já pensar naquilo que estamos realizando a partir de agora. Ou seja, a partir do momento que temos a convicção, a partir do momento que temos a certeza de que aquilo que estamos realizando é uma semeadura, aí nós já vamos determinar e escolher o que nós vamos querer no futuro. Porque dependendo daquilo que estamos realizando, é a consequência do que é o resultado do que estaremos colhendo. Dependendo da semeadura realizada atualmente, será a nossa colheita no futuro. Então, se queremos um futuro de paz, de harmonia, de convivência mais tranquilo, então já temos que ir semeando. Por quê? Porque o que estamos colhendo é o resultado do que já plantamos. O que estamos semeando será a nossa colheita futura. Então, é importante a gente ter esse entendimento, essa compreensão, para que possamos traçar dias melhores para a nossa caminhada. Não nos esqueçamos nunca que Deus é nosso Pai e sempre quer o nosso bem. A misericórdia divina é infinita, e é exatamente o que temos dito. Deus é misericórdia, é amor. Deus quer o nosso bem. Que Ele nos encaminha ao bem a partir das consequências daquilo que realizamos, colhendo os resultados da semeadura, como dissemos que realizamos, da semeadura que cada um de nós faz. Mas devemos, por nossa vez, nos esforçarmos para corrigir nossas falhas, a fim de não perdermos o equilíbrio físico e espiritual, evitando assim muitas enfermidades. Corrigir nossas falhas. Vá e não voltes a pecar. Então, há essa necessidade, há esse que nos empenharmos, que entendermos que isso precisa ser realizado, para que, como dissemos, aquilo que venhamos a colher no futuro possa ser algo mais edificante, menos dor, menos sofrimento, mais felicidade. Porque muitas vezes o que ocorre é que nós queremos ser felizes. Não tem aquele que está numa caminhada, como nós nos encontramos, e que não queira a felicidade. Mas muitas vezes queremos ser felizes e agimos de forma a colhermos dor, a colhermos sofrimento. Então, a caminhada, a semeadura, tem que estar em conformidade com a lei de Deus. Nos dizem os benfeitores espirituais que se as nossas ações até então fossem sempre em conformidade com a lei de Deus, seríamos felizes. Então, se não o somos, é exatamente pelos equívocos, pelas ações em contrariedades com a lei de Deus. E para concluirmos, meus irmãos,
jamais esqueçamos que a nossa felicidade depende de nós, das escolhas que fazemos na nossa caminhada. Então, nada de culpar quem quer que seja, ou querer que alguém nos faça feliz. Essa é uma responsabilidade nossa, única e exclusivamente. Naturalmente, como vimos, Deus, Jesus, a espiritualidade superior, né, nos dão o suporte, nos dão o aporte necessário para que possamos edificar. Mas como vimos ao longo da nossa reflexão, há a necessidade do nosso esforço, da nossa contrapartida, para que essa assistência possa verdadeiramente se efetivar a partir daquilo que buscamos para cada um de nós. Era o que tínhamos para hoje e aproveitamos para agradecer em mais esse momento, essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos buscando o aprendizado, buscando assimilar esses recursos que o Mestre nos oferece, como oportunidade, como dissemos, de edificação de dias melhores para nós, de edificação da nossa felicidade. Que somos seres amados pelo nosso Pai, Deus é amor, como dissemos, e Ele espera que todos nós um dia venhamos a ser felizes. A nossa destinação é a felicidade. Agora, depende daquilo que nós edificamos em termos dessa felicidade. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre.